Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Patrícia e vocês estão ouvindo Cisa Encantada, um espaço para refletir sobre justiça climática e direitos da natureza. Aqui, escrevemos com a voz. Quando eu iniciei o curso de Direito, aprendi que a justiça tinha a imagem de uma mulher com os olhos vendados. Achei bonito e poético isso, a cegueira como uma imparcialidade, a balança representando o equilíbrio. Mas depois de muito tempo, assim, eu me perguntei, de onde vem o metal dessa balança? Será que esse símbolo é suficiente para representar a justiça em si, para representar o equilíbrio? E parando para pensar nisso, me perguntando de onde vem o metal dessa balança, pensei, esse metal é extraído do rio, esse metal é extraído da terra, vem dos rios que foram desviados, né? Que foram territórios que foram invadidos, para que a humanidade pudesse ter esse símbolo que chama de equilíbrio, de justiça. A balança que representa isso. E eu quero trazer a provocação hoje que esse símbolo ele representa ele carrega também uma contradição na própria matéria. Eu não estou dizendo que a justiça ela não importa, obviamente, e eu não estou dizendo que não deva haver um equilíbrio na justiça, de maneira alguma. Eu estou dizendo que a imagem que nós herdamos dela e tudo que conhecemos até aqui talvez seja insuficiente para a compreensão do mundo como de fato ele é. A minha provocação é no sentido de que precisamos ampliar a visão sobre o que é equilíbrio, sobre o que é justiça. E talvez essa ampliação comece justamente por perguntar de onde vêm as coisas e por que as coisas são como são. A sociedade em que a gente vive, a maneira como ela se organiza, né, ou como organiza o mundo, é a partir de um centro específico, que é o humano. Mais especificamente um tipo de humano que é aquele que nomeia, classifica e que possui. E essa lógica tem um nome que nós chamamos de antropocentrismo. E essa lógica atravessa tudo, a economia, o direito, a medicina, a arquitetura, o modo como extraímos energia, etc. Do outro lado, não como um oposto, mas como uma possibilidade de mundo, existe uma lógica que não começa no ego, mas eu diria que ela começa no eco. É uma lógica que não separa o corpo do território, entende que eles são a mesma coisa. E eu estava fazendo uma leitura aqui do Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo, onde ele escreveu o seguinte: a terra não nos pertencia, nós é que pertencíamos à terra. Não dizíamos aquela terra é minha, e sim, nós somos daquela terra. E são diferenças que podem ser consideradas quando a gente faz uma comparação entre o direito ambiental e os direitos da natureza, por exemplo. O direito ambiental, ele vai regular o uso, ele vai dizer que você até pode desmatar, mas só até aqui, etc. Uma lista de permissões e proibições desenhadas para proteger o meio ambiente para os humanos e não com os humanos. Porque a proposta dos direitos da natureza, em contrapartida, seria proteger com, relacionar-se e proteger com. Nessa semana eu vi a notícia de que os povos Anassé ocuparam o data center do TikTok no Ceará. E o que é um data center? O data center é um espaço enorme, cheio de computadores, ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar nunca. E esses computadores armazenam e processam, assim, estou trazendo uma linguagem mais descomplicada, vamos dizer assim, né? Esses computadores armazenam e processam dados digitais que existem, as imagens que a gente tem na nuvem, os vídeos que a gente tem na nuvem, né? Os vídeos das redes sociais, os algoritmos de inteligência artificial, enfim, tudo que existe na nuvem, na verdade existe dentro de a nuvem está dentro do território indígena, né? Então, para funcionar, esses computadores, durante esse tempo todo, eles precisam de duas coisas em quantidade industrial, que seria energia, para manter tudo ligado o tempo todo, e água, para resfriar essas máquinas que esquentam muito devido a esse trabalho, 24 horas, 7 dias por semana. De um lado, temos um data center que consome energia em uma escala industrial para armazenar vídeos de 15 segundos, vamos dizer assim. E do outro lado, o povo que ocupa esse espaço porque é o seu território, são as suas águas, é a sua saúde que estão sendo sacrificados pela mesma lógica que alimenta os servidores. A pergunta que não sai da minha cabeça é essa: por que não se investe em energia limpa? Por que não se investe em tecnologias para a permacultura? Por que não se investe em economias do bem viver? Esses dias eu conheci uma oceanógrafa que dedica a pesquisa dela a entender como que o movimento das ondas do mar podem gerar energia limpa e contínua. Eu nem sabia que existia essa possibilidade. E essa oceanógrafa, ela trabalha com aquilo que já existe, aquilo que não precisa ser extraído.
Ela falou para mim que isso se chama energia azul. Isso também é inteligência. É inteligência territorial, assim como a inteligência da permacultura também é uma tecnologia, né? Tecnologia territorial. E é como aprender com o próprio ecossistema em vez de substituí-lo, em vez de destruí-lo, né? E quantos 1.000 litros de água por dia essa empresa gastaria para manter os seus computadores funcionando, para manter esses equipamentos todos funcionando? Bom, a empresa declarou que gastaria 30.000 litros de água por dia, com um circuito fechado de reutilização de água, para não gerar um impacto ambiental tão grande. E o Estado, na prática, a Secretaria de Recursos Hídricos, já autorizou o uso de mais de 144.000 litros de água por dia, ou seja, 7,3 vezes mais do que foi declarado no licenciamento, com base naquela autodeclaração da própria empresa, sem uma fiscalização independente. Eu falei sobre isso quando eu gravei o episódio sobre o PL da devastação, onde a gente falava desse problema da autodeclaração, né? Aquilo que eu comentei com vocês, trazendo um exemplo esdrúxulo, assim, acabei de fazer 18 anos, não sei dirigir ainda, mas eu faço uma autodeclaração que eu sei dirigir, vou lá com essa autodeclaração, pego a minha CNH e saio por aí sem ter feito nenhum curso, sem ninguém fiscalizar se realmente eu tenho esse conhecimento, essa habilidade. Então, trazendo esse exemplo esdrúxulo, seria mais ou menos assim, essa autodeclaração da própria empresa, sem que haja uma fiscalização independente. E isso vai gerar um risco gigantesco. A ideia também é que esse data center, ele ocupa o espaço, para vocês terem uma ideia, de 12 campos de futebol. Seria o tamanho equivalente a 12 campos de futebol. Então ele deveria consumir, segundo outras pesquisas aqui apontam que ele deveria consumir diariamente a quantidade de energia que é equivalente à quantidade de energia que 2,2 milhões de brasileiros consomem. Bom, para finalizar, eu quero compartilhar que eu já não consigo mais olhar para o símbolo da balança da justiça da mesma forma, porque a justiça, o equilíbrio, não é uma linha reta, o rio não é uma linha reta, e essas curvas são talvez o que melhor represente o equilíbrio nesse momento, talvez o que melhor represente uma justiça, uma curva que se adapta, que escuta e que não insiste em passar por onde não é possível passar sem destruir. Direito é justiça. Justiça é equilíbrio dos ecossistemas. Equilíbrio dos ecossistemas é justiça climática. E a balança que nós precisamos não é a balança de metal. Precisamos ampliar a ideia de justiça.